Qualquer coisa a Fabiana nos admite. Vamos lá. Gravação iniciada, presidente. Então, retomando os trabalhos da sessão das 14 horas do dia 18 de maio, nós vamos julgar processos da sessão da manhã, prevista para as 9 horas, que não foram julgados ainda. Então, item 6 da pauta, recorrente KLM, a relatora é a conselheira Andréa. Começando. Vamos lá. Eu vou fazer um resumo, porque eu detalho bastante no meu voto. Em caso a Fabiana e a Carmen tenham problemas, eu retorno. O caso é o lançamento de fonte, IRRF. O lançamento decorreu de batimento de declarações. Aí foram lançados IR-fonte nos códigos de receita 1708, 3280 e 8045. O ponto diferente aqui do meu relato foi no caso do 8045, porque o 8040, na verdade, não é aquela situação em que a gente analisa a agência de publicidade, por exemplo, ou a agência de turismo. É o caso em que a própria fonte pagadora, o lançamento do fonte foi feito na própria fonte pagadora. Essa que foi a questão toda que gerou a dúvida. Eu posso passar para o voto, gente? Vamos lá, então. Aqui na folha 7. Eu conheço do recurso voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos de admissibilidade. A autuação discutida nos autos decorreu da constatação de diferenças entre os valores do IR-fonte declarado em DIRF e na DCTF, no ano calendário 2007, relativas aos códigos de receita 8045, 1708 e 3280. Em seu recurso, a interessada apresenta duas argumentações principais. Pretende demonstrar a inexigibilidade do IR-fonte relativa ao Código de Receita 8045, tendo em vista que a fonte pagadora não é responsável pelo recolhimento das retenções, e quanto aos códigos de receita 1708 e 3280, que os pagamentos efetuados no curso da ação fiscal deveriam ter sido considerados. Iniciando aqui com o Código de Receita 8045. O ato declaratório executivo Corate número 9 de 2002, que divulga os códigos de arrecadação do IR-fonte e a receita correspondente, contém as seguintes hipóteses de incidência para o Código de Receita 8045. No primeiro caso, se refere a serviços de propaganda e publicidade, e no segundo caso, que é o caso dos autos, prestação de serviços pagamentos a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais. A situação que se adequa aos presentes autos é a que trata de comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica, que abrange importâncias a título de comissões e corretagens relativas a vendas de passagens, excursões ou viagens. A regra geral para a retenção dos tributos na fonte atribui à fonte pagadora, pessoa jurídica que pagou rendimentos a outra pessoa jurídica ou pessoa física, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto. No entanto, o caso em análise possui uma peculiaridade. Conforme tratado pela Instrução Normativa SRF número 153 de 87, importâncias pagas a títulos de comissão e corretagens estão sujeitas à autorretenção do imposto de renda. Eu reproduzo aqui o dispositivo. Logo, a própria pessoa jurídica que recebeu de outra pessoa jurídica rendimentos de vendas de passagens, excursões ou viagens, é a responsável pelo recolhimento do IR-fonte. Aqui eu cito duas soluções de consulta da COSIT que tratam dessa matéria, mas só estabelece esse conceito que eu trouxe. Vou passar aqui para a página 9, folha 9. Dando prosseguimento à análise, é importante ressaltar que a fonte pagadora é a responsável por transmitir à DIRF, com as informações do IR-fonte, incidentes sobre comissões pagas a títulos de vendas de passagens,
excursões ou viagens, conforme disposto no artigo 15, inciso 1º, a linha E, da Instrução Normativa SRF número 670 de 2006, vigente à época dos fatos. Trago aqui o dispositivo. Destaca-se também que o artigo 16 do mesmo dispositivo determina que cabe aos beneficiários destes rendimentos fornecer à fonte pagadora os documentos comprobatórios das importâncias pagas, com a indicação dos rendimentos recebidos e do respectivo imposto de renda recolhido. Reproduzo aqui o artigo 16. Da análise efetuada até o momento, conclui-se: as importâncias pagas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica a título de comissões sobre vendas de passagens, excursões e viagens estão sujeitas à autorretenção, ou seja, no caso dos autos, é da agência de turismo a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IR-fonte. A fonte pagadora, KLM, é responsável pela apresentação da DIRF, com as informações sobre o IR-fonte. Cabe aos beneficiários destes rendimentos, agências de turismo, fornecer à fonte pagadora os documentos comprobatórios das importâncias pagas, com a indicação dos rendimentos recebidos e do respectivo imposto de renda recolhido. Resta definir de quem é a responsabilidade pela declaração dos débitos de IR-fonte, Código de Receita 8045, na DCTF, que era a dúvida que foi gerada, pelo menos para mim, na última sessão. A relevância da discussão está no fato de que, no lançamento por homologação, a constituição do crédito tributário é feita pelo próprio contribuinte por meio de suas declarações. Na situação dos autos, pelas informações prestadas pela pessoa jurídica na DCTF. Desse modo, a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois é nesta declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e compensações. Assim, a declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a legislação tributária. Eu cito aqui o artigo 5º, Decreto-Lei 2124 de 1984 e demais atos normativos da Receita Federal pertinentes à DCTF, bem como entendimento pacificado nas esferas administrativo e judicial. Utilizando uma abordagem genérica, verifica-se que a obrigação de declarar os débitos de IR-fonte na DCTF é da fonte pagadora. Eu já tinha trazido aqui essa argumentação, aí eu trago, vigente à época, né, a Instrução Normativa SRF, que trata quais são os impostos, contribuições, o que deve ser declarado na DCTF, que isso tem no artigo 9º, e tem alguns parágrafos que regulamentam exceções a esses impostos. Passo aqui para a folha 11. Pela análise dos parágrafos 1º a 9º do mesmo artigo, que contém a regulamentação dos casos específicos, constata-se que nenhuma das regras abrange a hipótese de não obrigatoriedade da declaração do IR-fonte pela fonte pagadora quanto a valores dos quais esta não era responsável pelo recolhimento, como no caso de receitas decorrentes do Código de Receita 8045. Ou seja, pela regra geral, não conseguia identificar exceção para que a fonte pagadora não declarasse IR-fonte pelo 8045. Continuando. Deve ser apontado ainda que o preenchimento da DCTF em relação a fatos geradores ocorridos... Aqui também, dando continuidade a esse raciocínio, também no ato declaratório executivo que tem as instruções de como preencher a DCTF, também não havia exceção. Continuando. Dando prosseguimento à análise, serão avaliadas as semelhanças e diferenças entre as hipóteses de incidência do Código de Receita 8045, que serão tratadas, respectivamente, por agência de turismo e agência de publicidade. Aqui eu reproduzo aquele primeiro parágrafo ali do meu voto, onde eu falo que o 8045 tem duas hipóteses de incidência. No início da outra página. Pela análise das informações contidas no MAFON de 2008, que pode ser acessado pelo sítio da internet da Receita, verifica-se que ambas as situações são disciplinadas pelo mesmo dispositivo legal, o artigo 53 da Lei 7.450 de 85. E aqui tem o inciso 1º, que trata os presentes autos, e o inciso 2º, propaganda e publicidade. Além disso, a análise já efetuada para as agências de turismo sobre
autorretenção do IR-fonte pela prestadora do serviço, obrigação da fonte pagadora de apresentar a DIRF e o dever da prestadora do serviço em fornecer à fonte pagadora documentação probatória sobre os valores retidos e pagos, também vale para o caso de agência de propaganda. O que se destaca, no entanto, é que no texto do MAFON, relativo a serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica, no item responsabilidade e recolhimento, está expressamente assinalado que a agência de publicidade de propaganda é a responsável, que a agência de propaganda responsável pelo recolhimento do IR-fonte será também obrigada a declarar o valor pago na DCTF. Aqui eu reproduzo o trecho do MAFON que contém essa informação. Tal previsão está contida no artigo 6º da INSRF 123, de 20 de novembro de 1992, que dispõe sobre o cálculo e o recolhimento do IR-fonte sobre serviços de propaganda e publicidade prestados por agências de propaganda transcritos a seguir. Aqui está o artigo 6º, onde está expresso isso. Na ausência de disposição expressa sobre o responsável pela entrega da CTF no caso de rendimentos a títulos de comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica, o artigo 108 do CTN prevê que a interpretação e a integração da legislação tributária seja feita com base na analogia, na equidade, nos princípios gerais de direito tributário e de direito público. Assim, apesar de não existir norma específica que dispõe expressamente sobre a obrigação de declarar na DCTF os débitos de IR-fonte decorrentes de importâncias a títulos de comissões e corretagens sujeitos à autorretenção, por analogia, cabe à pessoa jurídica que recebeu de outras pessoas jurídicas estes rendimentos, no caso, a agência de turismo, o dever de apresentar à DCTF com as informações sobre o IR-fonte que ela própria reteve e recolheu. Dessa forma, conclui-se, quanto ao IR-fonte Código de Receita 8045, comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica, que a contribuinte KLM, enquanto fonte pagadora, não era responsável pelo recolhimento do IR-fonte devido, nem era obrigada a declarar em DCTF os respectivos débitos de IR-fonte. Adicionalmente, a empresa cumpriu a obrigação de apresentar a DIRF do período, com informações relativas ao Código de Receita 8045, extraídas provavelmente de informações fornecidas pelas prestadoras do serviço, agências de viagem. Importante ressaltar que, no caso dos autos, foi a falta de declaração em DCTF da totalidade do IR-fonte informado na DIRF pela fonte pagadora, somada à falta de comprovação dos pagamentos, que impuseram a necessidade do lançamento ora analisado. Tendo em vista que a interessada não era obrigada a prestar informações sobre débitos de IR-fonte, Código de Receita 8045, em sua DCTF, nem responsável pelo pagamento dos valores correspondentes, o crédito tributário lançado deve ser exonerado. Como a lide se resolveu a favor da contribuinte, as demais alegações e os documentos apresentados relativos a esta matéria não serão apreciados. Essa parte. Vamos votar essa parte, né? Então, a recorrente está dando provimento ao recurso voluntário em relação ao Código de Receita 8045. Esse processo havia começado a ser julgado na sessão passada e, no momento do voto, o conselheiro Ricardo pediu vista, foi convertido em vista coletiva. Se alguém quer fazer algum esclarecimento, a gente pode partir para o voto do Ricardo. Pode falar, Ricardo. Pois é, André. Eu soube que você ia alterar, você mesmo disse, né, que ia provavelmente alterar o seu voto. Só que eu concordo, né, que a mudança no sentido de que a DCTF, né, quem deve declarar esses valores é, de fato, a agência de turismo. Você apresentou aí bem aí a fundamentação nesse sentido. Só que eu fiz uma verificação aqui no seguinte sentido, de que, vou te ler aqui que eu anotei. A DRJ parece que entrou num ponto que me parece o cerne da questão, que é a necessidade de a recorrente comprovar que os valores declarados em DIRF sob o Código 8045
realmente se tratam da situação que alega, ou seja, pagamentos destinados à agência de turismo no âmbito da situação prevista na IN 153/87, os quais implicam na chamada autorretenção e recolhimento do fonte por parte da própria beneficiária. O seguinte trecho do acordo da DRJ é expresso nesse sentido, olha. Ou seja, né, isso é a DRJ falando. Há que frisar que não se pode afastar a necessidade da impugnante trazer os documentos que possibilitem saber de que subtipo de fonte Código de Receita 8045 se está a tratar em sua DIRF, hábeis a suportar seus argumentos jurídicos, bem como a materializar o efetivo reconhecimento e compromisso da empresa a quem foram pagas as comissões em recolher o fonte ao qual se refere a impugnante. Após 6 meses da primeira intimação e não tendo sido juntado nos termos do 7235 a comprovação necessária, não se concretiza o alegado, haja vista que o dever de escriturar, guardar os documentos, bem como demonstrativos e memória de cálculo que embasaram a ocorrência da tese levantada e de apresentá-los é da impugnante. Em resposta a esse ponto, no recurso, isso aí sou eu que estou falando agora, a interessada juntou mais de 15 mil folhas sem fazer qualquer demonstrativo que pudesse explicar a correlação entre os valores nele comprovados e os valores informados em DIRF. A relatora, inclusive, demonstra para um determinado beneficiário, a Gávea Turk, eu acho que você retirou esse trecho do seu voto, né? Você tinha Retirei. Se tirou, né? Então, você ali, inclusive, demonstrava que existe inconsistência nessa correlação para o mês, dando um exemplo ali, né, no mês de janeiro de 2007. Portanto, aí o que acontece? O meu ponto é o ponto que eu acho que é o ponto da própria fiscalização. A fiscalização intimou a esclarecer, né, os valores que estavam ali declarados em DIRF, sobre 8045, a DRJ inclusive em seu voto ali, diz que a empresa teve foi intimada por um bom tempo para esclarecer isso, ela não trouxe nada. Quando traz aqui no recurso, é que ela apresenta 15 mil folhas sem fazer qualquer demonstrativo, a gente não consegue fazer uma relação entre os valores que estão em DIRF, porque ela foi intimada nesse sentido. E ela simplesmente falou, olha, isso é agência de turismo. Acho até que o Gustavo que levantou esse ponto, e eu anotei isso na sessão passada, ele já tinha tentado para esse detalhe, e eu também fiquei com esse ponto aqui, que me parece ser o que deveria ser analisado, e eu acho que não dá para analisar essa documentação que foi trazida. Então, a minha tendência é, por esses fundamentos, né, negar provimento ao recurso. Eu posso falar alguma coisa? Pode, claro. Eu não sei. Então, eu estava, num primeiro momento, o que me chama a atenção realmente é essa questão que no 8045 a fonte pagadora não é obrigada. Eu entendo a colocação, acho que o Gustavo fez, você está fazendo agora. Esse valor todo, então, que foi declarado é referente só a comissões pagas a agências de turismo, pela própria natureza da KLM, que é uma empresa de aviação, me parece que é isso, entendeu? Mas eu entendo o que você está colocando, inclusive ela trouxe essas várias notas da IATA, que eu cheguei até a verificar algumas, coloquei no voto passado, que não tinha relação, mas eu entendo diferente. Para mim, o cerne da questão aqui é a natureza desse 8045, é uma fonte pagadora. Esse 8045 é um código de receita de retenção na fonte completamente maluco, é uma autorretenção. Quem declara em DCTF é a própria pessoa que fez a retenção, para mim também é uma coisa maluca. E a única obrigação da KLM é prestar informação em DIRF, dos valores que as próprias empresas apresentam para ela.
Sim, mas eu entendo o seu ponto. Exatamente. Assim como ela recebeu, para ela prestar essas informações de DIF, ela tem que ter tido essas informações detalhadas, né? E a fiscalização pediu. A legislação manda as empresas de turismo, de propaganda, apresentar isso para ela e aparentemente ela depois, sendo intimada a apresentar essas informações, ela não apresenta nada. Então, eu tendo a concordar com a fiscalização, entendeu? E realmente, aquela coisa, é aquela história, né? Eu sou muito mais cuidadoso com a necessidade da prova por parte de um procedimento de fiscalização do que com um procedimento de compensação. Porque o procedimento de compensação é aquele negócio eletrônico, né? O contribuinte recebe aquela informação e ele tenta adivinhar o que ele tem que produzir de prova. Num auto de infração, ele já está ali desde o começo sendo intimado especificamente sobre um determinado detalhe. Aí, no caso aqui, a DRJ bateu. Aí ele veio, 15 mil folhas, toma aqui, se vira. Não é, entendeu? Eu não aceito isso, não. Entendi. Não, perfeito. Ok, então, Ricardo. Ok, então, Ricardo, você está negando o provimento em relação a essa parte. Divergindo para negar o provimento. Sim. Gustavo. Só deixando claro, quando na sessão anterior eu tratei desse problema da documentação, os documentos foram apostados ao recurso voluntário. Na verdade, parece cópias de algum tipo de controle. A gente conseguiu identificar o que seria esse controle, seria um livro, razão, o que seria, mas nesses documentos há claramente lá a indicação de Voetur, turismo limitado, ou seja, há ali uma mínimos de demonstração no sentido de que essas empresas se adequariam à hipótese de autorretenção. E o que me incomoda mais no caso da fiscalização, e aí eu não concordo muito com o Ricardo em relação ao problema do controle da instrução do processo. Nós falamos de auto-lançamento, lançamento da prova do risco, diferente da compensação. E se a gente for atentar para o termo de intimação, o primeiro que está tratado aqui, ele fala: os valores informados em DIRF, referentes aos códigos 1708, 3280 e 8045 estão superiores aos informados da DCTF. É óbvio que o 8045 está superior à DCTF. Então não tem que informar a DCTF esse código. E não houve nenhum tipo de intimação, e aí eu me permito mais uma vez falar do Ricardo, no sentido de explicar, de comprovar o 8045, ele está aqui, ele já foi informado em DIRF. O que acontece é que a fiscalização não cuidou de virar: olha, meu amigo, comprova para mim quais foram as empresas para quem você pagou e que sujeitariam a regra da IN 123. Não, ele não falou isso. A nossa divergência com o André, inclusive na última sessão, eu invoquei esses arquivos que estão no recurso voluntário para falar: olha, tem de fato aqui várias empresas que aparentam ser empresas de turismo. Mas essa discussão não foi aventada na instância, na DRF. Ainda que a DRJ tenha trazido esse questionamento. O Godramite não foi instado a trazer esse tipo de prova. Ele foi instado a justificar a divergência entre DIF e DRPJ. E no caso desse código, a divergência é clara. Eu não sou obrigado a informar. Porque eu não sou obrigado a informar débito, pelo qual eu não sou responsável. Eu não sou obrigado a constituir uma obrigação via confissão quanto a uma dívida que não é minha responsabilidade, é do próprio, caso aí, do próprio tomador de serviço. Assim, eu vou acompanhar a relatora nesse ponto, presidente, também não, Ricardo. Inclusive, eu vou acompanhar até pelas conclusões. Aqui eu não acho que é um caso de analogia. O fato de não haver uma previsão na IN ou nos manuais que tratam da DCTF quanto à dispensa de informação desse valor, a dispensa da informação do valor aqui é uma decorrência lógica do sistema. Se eu não devo, eu não tenho que confessar. Senão eu constituo uma obrigação contra mim, via DCTF. Então não é uma questão de analogia, é uma questão simplesmente para haver débito a ser informado em DCTF. Força da IN 123. Então, não é 123 não. Sei lá qual que é. Mas enfim, é a 123. Eu acho objetivamente que, particularmente nesse ponto, quando a DRJ fala: você tem que trazer a prova de coisa. Não tem que trazer.
procedimento de revisão e batimento DIF e DCTF. A DIF fala que tem 8045, mas a DCTF não tem, eu não tenho obrigação de fazer essa informação. Se o fisco entendia que o que eu informei na DIF estava errado, que eu não suportei retenções, perdão, não fiz pagamentos e a empresas que submeteriam a esse código, cabe ao fisco provar. Então, eu acompanho a relatora pelas conclusões. Ok. Flávio. Eu acompanho a relatora, presidente. Cleucio. Presidente, também acompanho a relatora. Carmen. Eu acompanho divergência. Fabiano. Eu acompanho a relatora. Não deu para ouvir, Fabiano, desculpa. Meu microfone se perdeu aqui na minha mão. Eu acompanho a relatora. Ok, acompanho a relatora, eu acompanho a divergência também, então, em relação a esse ponto, por maioria de votos, fica dado provimento ao recurso nesse ponto específico. O Gustavo votando pelas conclusões. Pode continuar, André. Eu já tinha votado. Oi? A impressão que o Cleucio não votou. Não tá Eu dando tinha pra ouvir. votado. O Cleucio votou, já tinha votado na sessão passada, agora fiquei na dúvida aqui que eu estou fazendo a votação. Votei agora. Cleucio, votou agora. Acompanhando. Isso, fomos vencidos eu, a Carmen e o Ricardo. Pode continuar. Vamos lá, então. Códigos de Receita 1708 e 3280. Quanto aos lançamentos de R-fonte nos códigos de Receita 1708 e 3280, a contribuinte apresenta as alegações resumidas a seguir. Opõe-se à aplicação da multa de ofício de 75%, previsto no artigo 44.1 da 9430, e sustenta que teria agido de acordo com o que determina o CTN ao efetuar os pagamentos acrescidos dos juros moratórios e da multa de mora de 20%. Defende que a multa de ofício seria devida apenas após a lavratura do auto de infração e que os pagamentos teriam sido efetuados em momento anterior, mesmo que já tivesse sido iniciado o procedimento fiscal. Alternativamente, entende que os valores pagos à atitude principal e juros moratórios deveriam ter sido considerados, cabendo a cobrança apenas da diferença entre a multa de ofício, 75%, e a multa de mora recolhida, 20%, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, em função da cobrança em duplicidade de crédito tributário extinto pelo pagamento nos termos do artigo 156, inciso 1º do CTN. No caso dos autos, foram computadas diferenças entre os valores das retenções na fonte e códigos de receita 1708 e 3280, informados em DIRF, em comparação com os declarados em DCTF ou recolhidos. Após o início do procedimento de fiscalização, a fonte pagadora recolheu valores de R-fonte referentes ao período em análise, incluindo juros de mora e multa de mora, alíquota de 20%. O artigo 7º do Decreto 7235 dispõe sobre o início do procedimento fiscal, que afasta a espontaneidade do sujeito passivo. Pela análise dos autos, constata-se que o início do procedimento fiscal ocorreu em 18 de abril de 2011, quando o contribuinte tomou ciência do termo de intimação número 1, tem nas folhas 3 a 7. Ainda na impugnação, a contribuinte apresentou o DARF de folhas 797 e 817, contendo pagamentos nos códigos de receita 1708 e 3280. Verifica-se que praticamente todos eles foram pagos em 6 de maio de 2011, que corresponde ao 18º dia da ciência do termo de início do procedimento de fiscalização, com exceção do recolhimento referente ao Código de Receita 1708, período de apuração agosto de 2007, que foi efetuado em 10 de setembro de 2007, tempestivamente, portanto. Aqui eu consolido as informações sobre todos os pagamentos que se encontram lá nos autos. Aqui no quadro A é o Código de Receita 1708 e no quadro B, Código de Receita 3280. Como os valores foram pagos após a ciência do início do procedimento fiscal, que se deu em 18 de abril de 2011, não se aplica a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, em função da regra do parágrafo único do dispositivo. Reproduzo. No entanto, aplica-se o disposto no artigo 47
da Lei 9.430, que prevê a incidência dos acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo para situações em que o pagamento dos tributos declarados pelo contribuinte ou responsável for pago até o 20º dia da ciência do início do procedimento fiscal. Reproduzo aqui o dispositivo. Aqui eu reproduzo parte do voto do Acórdão 1401 do conselheiro Nelson Quichel, em que ele trata assim, que conclui, reproduzo parte desse voto do Nelson, que conclui pela aplicação do artigo 47 da Lei 9.430, na hipótese dos débitos de IR-fonte terem sido informados anteriormente em declarações não constitutivas, como DIPJ e DIRF, e os pagamentos terem sido efetuados no prazo de 20 dias da ciência do início do procedimento fiscal. É exatamente o caso dos autos, tem essa diferenciação aqui na legislação. Eu vou pular o voto dele e passar aqui para o meu. Assim, no caso dos autos, como já demonstrado, foram preenchidos os requisitos para aplicação do benefício previsto no artigo 47 da Lei 9.430, tendo em vista que a fonte pagadora transmitiu DIRF com informações sobre os rendimentos pagos e o correspondente IR-fonte, e os pagamentos foram efetuados dentro do prazo de 20 dias da ciência do termo de início do procedimento fiscal. Tem também, nesse mesmo sentido, um voto aqui da nossa turma, da conselheira Maria Lúcia Michele. No entanto, verifica-se que na situação em análise, não ficou comprovado que a fonte pagadora recolheu integralmente o crédito tributário lavrado nos autos de infração, como se observa no demonstrativo a seguir. Os valores lançados referentes à insuficiência da declaração foram extraídos dos quadros 1 e 2 do termo de verificação fiscal. E os pagamentos dos quadros A e B, aqui desse mesmo voto, que fazem parte do presente acordo. Aí dá para ver que tem uma diferença mínima entre a insuficiência de declaração, entre o lançamento e o valor pago. No caso do 1708, a diferença é de R$ 295,09, eu fiz a consolidação por mês. No caso do 3280, a diferença é menor ainda, R$ 10,22. Também fiz a consolidação por mês. Dessa forma, deverão ser exonerados os valores do principal que foram pagos dentro do prazo de 20 dias da ciência do início do procedimento fiscal, reduzindo a multa aplicada de 75% para patamar de 20%. Equivalente à multa moratória exigida neste caso, e mantendo a exigência dos respectivos juros de mora. Aqui eu coloco o quadro, onde tem o valor do principal do Código de Receita 1708, os valores que devem ser exonerados. Em relação aos valores remanescentes, diferença entre o valor do principal lançado e pago, permanece a exigência da multa de ofício de 75%, e também deverão ser mantidos os juros de mora correspondentes. Aí aqui também eu demonstro quais são os valores que devem ser mantidos em relação ao principal. Portanto, quanto aos códigos de receita 1708 e 13280, o lançamento é parcialmente procedente. A relatora está tratando por dar provimento parcial ao recurso voluntário em relação a esses dois outros códigos. Ricardo. Pessoal, eu queria ouvir um pouco vocês sobre essa construção aqui do caso 1401 aí do Nelson Quichel, né? Nelson Quichel. Ele fala Quichel, então... Quando você trouxe esse caso aqui da Maria Lúcia, me parece que é algo diferente, né? Porque o caso da Maria Lúcia está falando do prazo de 20 dias da ciência do lançamento. O artigo 47 mesma coisa, né? da 9.430 É a mesma coisa, ciência do lançamento. É a data do recebimento do termo de início da fiscalização. Vocês têm alguma precedente aí, a turma, alguém lembra? Porque eu tô assim,
eu acho interessantíssima a construção do colega Nelson Kitchell. Só que, quando a Lei 9.430 fala em tributo já declarado, ele está dizendo que declarado aqui só faz sentido ser declarado sem o status, né, o atributo de confissão de dívida. Porque se fosse confissão de dívida, não precisava nem lançar. Concordo. Agora, como a Lei 9.430, aliás, na verdade, a redação dada pelo 9.532 ainda de 97, tinha aquele período em que DCTF não tinha confissão de dívida, eu não sei se isso daí era para alcançar esse tipo de situação, entendeu? Porque... Bom, alguém tem alguma colocação ou eu tenho que me manifestar já de cara? Ricardo, assim, eu sempre vi essa hipótese aí, mas nunca tinha visto nenhum contribuinte fazer o recolhimento nesses 20 dias. Eu nem sabia da existência do 47. Eu lembro que no começo, lá na fiscalização... Eu ficava incomodado quando eu botava isso no termo de início de fiscalização, porque eu não sabia então, que eu lembro disso no início dos meus termos de início de fiscalização, mas assim, nunca tinha visto, né, nenhum contribuinte se valer disso daí. Se vale a minha opinião aqui, olha só, o 47 não teria nenhum sentido, não faria qualquer sentido em tempos atuais em que a DCTF constitui confissão de dívida. Pois é, mas nesse caso, a multa isolada, ela já... Faria sentido por causa dessa situação, que nem todos os documentos... Você havia declaração ali na DCTF que não tinha a atribuição de constituição de dívida. Tanto é que a gente trata isso nos casos de compensação. O confissão era da IRPJ, né? Não, o que eu estou falando aqui é justamente para tempos atuais. A partir do momento que a DCTF passou a constituir a dívida e dispensar o lançamento, esse artigo 47 não faria nenhum sentido. Ele faria sentido quando a DCTF não tinha essa função, muito provavelmente. Mas hoje, sem se sopesar essa possibilidade, não faz nenhum sentido. Agora, nós estamos falando... Qual seria a natureza desse 47? A Carmen está querendo falar, Ricardo. Só Pode falar, Carmen. Não, mas só lembrando daqueles lançamentos de auditoria de DCTF, que eu acho que é dessa época, que você estava perguntando, e de que época? Eu estou com um processo de auditoria de DCTF, então estou lembrando bem, mas eu acho que era dessa época em que a DCTF não tinha o atributo, né, de confissão de dívida, que tinha que fazer o lançamento, e depois ela vamos dizer assim, a lei deu o atributo, era só isso, era só para lembrar. A única discussão, viu, Ricardo, que eu já vi, eu sempre falo isso numa aula que eu dou de denúncia espontânea, eu falo sobre esse dispositivo, mas a aplicação prática dele, eu nunca tinha visto. Acho que os contribuintes mal conhecem esse dispositivo. Não, eu nem sabia dele. André, o contribuinte argumentou isso ou foi você que trouxe essa questão? Está fechado o seu áudio, André. Seu áudio está fechado, André. Obrigada, presidente. Ô, Ricardo, eu acho que ele argumentou, é que eu não tenho uma memória tão boa assim, eu teria que voltar nos autos, mas eu acho que ele argumentou e eu fui correr atrás. Eu achei as coincidências lá. Para isso, é verdade. E ele pagou direitinho, assim, ele pagou de acordo com o dispositivo, né? E encontrei essa decisão do Nelson também para corroborar. Você tem razão, da Maria Lúcia, data do lançamento, eu não me atentei. Bom, o Gustavo ainda vai falar? No caso hoje, na verdade, seria o inverso, né? Teria que ser um débito declarado no caso de hoje não, no caso da época da Lei 9.532, teria que ser o inverso. Teria que se tratar de um débito declarado em DCTF, que não era confissão de dívida e que não estava na DIPJ, né? E tem mais um detalhe aqui, se me permite dizer, cara, o artigo 47, ele trata de um benefício fiscal? Eu não tô fazendo uma pergunta retórica, tá? Eu realmente não chego a uma conclusão. Porque se for, tem que aplicar o 111 do CTM. A interpretação é restrita.
né? Ela não é literal, como como se sustenta a literalidade do 111, ela é neutra, né? E quando ele fala dentro em contribuições já declaradas, significa dizer essa informação tem que advir do contribuinte e não do fisco. Difícil, cara. Eu nunca vi esse artigo, eu realmente não chego a uma conclusão a respeito. A construção me parece lógica, porque ela não faria qualquer sentido hoje. Ela não teria muita utilidade, essa previsão. Mas você pode pensar em outros tributos também, enfim, tem uma série de aplicações. Aqui no âmbito federal, todos os tributos são constituídos por meio da CTF. Não, mais ou menos. E, por exemplo, TR. Também é objeto de confissão de dívida pelo contribuinte. É lançamento por homologação. Enfim, mas ele está aí. O contribuinte não ser taxa. Acho que o Carmen ainda quer falar, né? Sujeito a isso. Carmen quer falar ainda? Não, porque sua mãozinha... Sua mão continua levantada, Carmen. Então, presidente, olha só. Eu vou declarar meu voto acompanhando a relatora e, futuramente, se eu surgir um caso desse novo, eu reflito melhor. Okay. E também eu achei bastante interessante a construção do Nelson, né? Mas eu teria um problema com esse declarado aí. Mas eu vou acompanhar com essa condição de futuramente poder rever isso. Ok. Gustavo? Eu ouvi, eu só estou fritando o miolo aqui. Desculpa. É que às vezes corta. O artigo tem um monte de problemas aqui que realmente me fazem... Ele usa a expressão procedimento espontâneo, fica parecendo que tem alguma coisa a ver com a adesão espontânea, ele é meio malucão. Eu vou adotar a mesma tática do Ricardo aqui, presidente, e reservo o direito de votar essa questão de novo, e repensar essa posição no futuro, estudar um pouco melhor depois. Então, acompanha a relatora. Flávio? Presidente, acho que os debates estão aí, acho que vai ser difícil a gente se deparar com uma nova discussão dessa, eu não me lembro de a gente ter deparado. Para mim, isso, mutatis mutandis, é uma denúncia espontânea, autorizada após o início do procedimento fiscal. Eu entendo desta forma. Flávio, só distinção. Não é uma denúncia espontânea porque não está não foi confessado, né? Porque senão não fazia sentido o artigo 47 falar na parte final, aplicado. Não, mas isso que eu estou falando. Por isso que eu fiz a ressalva do mutatis mutandis, que a gente sabe dos requisitos 138 lá para fins de configuração do denúncia espontânea. Mas isso aí foi uma opção do legislador, início do procedimento fiscal, o contribuinte de uma forma voluntária, recolhe que você vai ter o benefício de não ser penalizado com uma multa mais gravosa. Então, acho que é essa a intenção desse dispositivo e, por conta disso, eu acompanho, sim, a relatora. Ok. Cleuso. Também acompanho a relatora, presidente. Carmen. Acompanho, presidente, a relatora. Ok. Fabiano. Eu também acompanho. Eu também acompanho a relatora, eu estou na situação do Ricardo também, né? Eu sempre, nos termos de início da fiscalização, eu coloquei isso daí, então, assim, sempre entendendo dessa forma, que é uma extensão da espontaneidade ali por 20 dias de forma mitigada, né? Ele teria que pagar a multa de mora. Então, acordo dos membros colegiados por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Ricardo, Carmen e Paulo em relação ao Código 8045, que negavam provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Gustavo votou pelas conclusões da relatora quanto ao Código 8045. Ok? Cleuso, você vai precisar sair, não é isso? Porque o próximo processo que a gente ia julgar era o item 7, mas que dependeria de você. Então, eu tenho um receio que possa se estender. Nós já passamos das 18 horas. Então, a gente julga só o item 10, deixando sua ausência momentânea.
E esse item 7, que dependeria da sua presença, a gente julga em outro momento, pode ser? Sim, Paulo, agradeço imensamente a compreensão, por um motivo relevante, conforme eu disse. Realmente, o item 7, até eu estou fazendo uma declaração de voto, eu acho que realmente não daria. Ok, então a gente vai jogar só o item 10, registrando sua ausência momentânea. Agradeço a compreensão, viu? Desejo um bom final de sessão para todos. Obrigado. Amanhã tá bem, muito obrigado, viu? Tchau. Então, o item 7 e o item 8 a gente julga em algum outro momento aí da reunião. Vamos ao item 10, o último processo do dia. Presidente, dando continuidade aos meus protestos por uma roupa de astronauta, pode ir lendo, eu dou um politinho pro meu toalete ao lado. Recorrente a Estaleiro Atlântico Sul, a relatora conselheira Fabiana. Fabiana, se a voz estiver prejudicada, pede socorro aí. Vamos lá, está me ouvindo? Está me ouvindo? Ouvimos, está baixo. Baixo, Fabiana, um pouco baixo. Oi? Está muito baixo? Um pouco baixo. Vou aumentar aqui. Eu vou levantar aqui também, que eu tenho um botão aqui. Melhorou. Eu acho que eu estava com o microfone para o lado errado, por isso também que deu problema. Esse processo, na verdade, eu julguei um praticamente igual em dezembro, nós julgamos. E esse aqui tinha um probleminha de saneamento, porque faltava uma procuração atualizada. Então, pode ser que vocês não se recordem, mas aqui eu vou tentar resumir também. Aqui é uma questão de comprovação de R-fonte, que no outro caso foi uma situação bastante semelhante, assim, que a contribuinte fala da crise da indústria naval e pede a possibilidade de juntar documentos posteriormente e tal, mas em momento algum ela junta efetivamente os comprovantes de recolhimento. Então aqui, já adiantando um pouco a discussão e tentando resumir o caso, porque a gente julgou um praticamente idêntico em dezembro, em que se negou provimento pela falta de comprovação, vai ser mais ou menos esse o meu encaminhamento aqui. Enquanto agora o Gustavo está de volta, eu consigo ler tudo direitinho. Então, vou tentar resumir aqui. Então, é recurso voluntário, em face de acordo, julgou parcialmente procedente impugnação apresentada pelo sujeito passivo. Aqui foi um caso de procedimento de revisão interna em que se constataram divergências entre os valores informados em DIRF, DARF e DCTF em relação ao IR-fonte decorrente de trabalho assalariado e de trabalho sem vínculo empregatício nos anos de 2015, 2016, 17, 14, 15 e 16, conforme a TVF. Então, a razão disso foi lavrado contra o contribuinte um auto de infração em relação a esse R-fonte. De acordo com o TVF, considerando as observações acima, bem como as devidas retificações, verificamos que, apesar das DCTFs apresentadas e decontos consideradas, remanesceram alguns períodos de apuração em que os correspondentes valores em DIRFs não tiveram seus correspondentes declarados em DCTF ou recolhidos aos cofres da União. E aqui eles juntam uma tabela de comparação desses valores. Bom, então teve termo de intimação fiscal em que o contribuinte foi intimado a esclarecer essas divergências apontadas. O contribuinte encaminhou uma série de documentos, mas nenhum deles comprobatórios. Então, encaminhou cópia do estatuto, ata da diretoria, procuração, resposta, enfim. E o contribuinte informa que esse R-fonte foram objeto de compensações com créditos tributários por meio de desconto. E aí se fez um batimento e se constatou que essas descontos não correspondiam ao período de apuração indicado. Bom, então, com base nesses dados, se construíram quadrinhos para indicar que tinha, sim, um saldo remanescente de R-fonte declarado em DIRF, mas não declarado em DCTF e não recolhido. Então, aqui tem um quadro feito pela fiscalização.
Isso, a impugnação, o contribuinte trouxe os seguintes argumentos, ora resumido, se pediu a realização de perícia, e que ele faz ano a ano, falando, vou tentar resumir aqui, ele fala que isso não teria sido discriminado detalhadamente, porque, muito embora seja IR-fonte decorrente de rescisão de trabalho, que esse fonte relativo aos 13º, por exemplo, tinham sido recolhidos antes de dezembro, mas que não haveria essa discriminação. Não sei se vocês vão lembrar, a gente julgou desse mesmo contribuinte caso em dezembro. O Paulo, que tem uma memória excelente, possivelmente lembra. E teve retificação de DCTF, também vai ser matéria da discussão, mas essas DCTFs retificadoras são de períodos diferentes do período que está sendo analisado aqui. Então, elas sequer foram tomadas em consideração, o que depois vem a ser objeto de insurgência pelo contribuinte. Mas não se trata do período analisado. E aí ele junta alguns documentos, mas o que é essencial aqui, eu acho que se o presidente me permite avançar um pouco, é que não veio nenhum documento comprobatório do recolhimento, em momento algum dos autos. Teve uma série de intimações para esclarecer divergências, teve essas retificações do STF, mas o que veio com o recurso voluntário, assim como foi juntado na impugnação, são apenas as cópias dos termos de rescisão dos contratos de trabalho, só que não tem comprovação dos recolhimentos. Então, com a impugnação foi juntado só DECOMP complementar, DECOMP de 2014 e 2015, as rescisões e os resumos das folhas de pagamento. O acórdão recorrido entendeu pela parcial procedência da impugnação, que fez com base no seguinte fundamento. Então, aqui ele fala da questão da retificação e fala que não foram levadas em conta, mas que isso não afetou a análise, porque se refere a período distinto de apuração. Quanto à transmissão de PERDECOMPS, a impugnante transmitiu, em 12 de julho de 2017, de número tal, visando distinguir somente débito de fonte pertinente ao período de apuração de novembro de 2014, e não o de dezembro de 2014, que consta na planilha elaborada pelo impugnante. Esse débito de fonte foi extinto por outro PERDECOMPS, transmitido em março de 2015. E mais um que visava extinguir débito de fonte pertinente ao período de apuração de agosto de 2016, que não foram levados em conta porque não eram os períodos da fiscalização. E aí fala, então, menciona a súmula caixa número 33, mas aqui, na verdade, a retificação não guarda relação com o período analisado. Bom, em relação à análise da fiscalização, aduz a impugnante que, caso a auditoria feita pela autoridade fiscal houvesse confrontado as informações contidas na DIF, DCTF, PERDECOM, com os dados constantes na contabilidade e demais documentos fiscais da impugnante, que demonstram a apuração do imposto mês a mês, pronto teria afastado a materialidade da infração área imputada e sequer teria levado adiante a ação fiscal. E que a autoridade fiscal está de posse de toda essa documentação enviada anteriormente por meio de certificado digital. Porém, apenas por uma questão de cautela, anexa documentos fiscais da defesa, o que não consta nos autos. A fiscalização notifica e alerta o contribuinte que a resposta à presente intimação deverá ser complementada pela prestação de informações por escrito, bem como de outros elementos aqui julgados necessários pelo contribuinte. E aqui ela mostra novamente quais foram os documentos juntados, e aqui fica assentado que não há documentação contábil nem fiscal, portanto, a suportar a assertiva da impugnância. E aí, novamente, aqui não traz a documentação contábil e fiscal. Aqui ele mostra quais foram os documentos juntados com a impugnação, que eu já mencionei. Quanto a termos de rescisão do contrato de trabalho, a impugnante juntou um processo de documentação referente a 13 ex-funcionários. Conjuntamente traz termos, traz relatórios mensais de folha de pagamento referente aos meses de fevereiro de 2015, maio de 2016 e julho de 2014. Não se tratando de documentação contábil e fiscal, não fazem prova a favor do contribuinte, na teor do 923 do RIR.
Em reforço quanto à imprestabilidade de tal documentação, tal não permite identificar quais retenções informadas em DIR estariam corretas, bem como inviabiliza a requisição da documentação comprobatória específica para esta checagem. Em síntese, vez que impugnante trata o processo, declarações constantes da base de dados da Receita. A defesa consiste em manipulação de planilhas com inserção de dados, inclusive de declarações retificadoras transmitidas após o início do procedimento fiscal e expediente vedado, como se existe na legislação. A recorrente não se desincumbe, portanto, do seu ônus de provar a causa, porque haveria dissonância entre os valores informados em DIR e DCTF nos meses de dezembro dos anos calendários 2014, 15 e 16. Ainda em relação às diferenças apuradas do fonte incidente sobre o trabalho assalariado, Código 0561, cabe ressaltar que os valores indicados como confessados ou pagos pelo impugnante em sua contestação foram integralmente considerados pela autoridade fiscal na apuração das diferenças lançadas, conforme as planilhas constantes do TVF reproduzidas no relatório deste acordo. O único valor não considerado foi de 2.647,09, referente ao mês de dezembro de 2014, extinto com a transmissão do PERDECOMP, que foi reconhecido no acordo recorrido aqui, que deu parcial procedência. Teve pedido de perícia, que foi rejeitado, e foi então mantida a autuação, à exceção daquele valor de 2.600, referente à apuração de dezembro de 2014. Bom, o recurso voluntário essencialmente reitera a impugnação, mas acresce uma série de considerações extensas, assim, que eu vou tentar resumir, e também bastante confusas. E aqui ele começa se insurgindo, dizendo que o julgador partiu de uma premissa equivocada ao desconsiderar as informações das DCTF retificadoras por terem sido transmitidas após o início da fiscalização. E falam, enfim, que foram retificadas após o início, mas não foi esse o objeto da rejeição dessas DCTF. Depois que houve o efetivo pagamento do fonte por meio desse PERDECOMP e que o imposto exigido foi compensado, então que não existiria débito a se exigir. O PERDECOMP constitui confissão de dívida, de sorte que, e aí entra numa discussão bem maluca aqui, pedindo afastamento da multa por denúncia espontânea, que o crédito tributário foi constituído com a apresentação espontânea do PERDECOMP. Então tem que ser anulado o lançamento de ofício e, por conseguinte, excluída a multa. Que entende que a escrituração mantida com observância da legislação faz prova a favor do contribuinte que essa documentação poderia ser complementada, inclusive por meio da interposição do recurso voluntário. Reitero da necessidade de prova pericial. E insiste que a DCTF retificadora deveria ser considerada, pois apenas refletiria as informações constantes do PERDECOMP. Aí menciona uma decisão judicial proferida num processo qual foi parte, onde não se conheceu esse pedido de compensação retificada após o início da ação fiscal, que não é a situação do caso concreto. Pede afastamento da multa, ao argumento que teria havido denúncia espontânea, e alega que, como a quase totalidade dos PERDECOMP foram transmitidos antes de iniciado o procedimento de ofício e incide disposto no artigo 138 do CTE. Aqui eu vou pular porque tem muita fundamentação e muita repetição. Afirma que ignorar a sua boa-fé implica em negar o princípio da razoabilidade do artigo 2º da Lei 9784. Fala que não houve enfrentamento dos argumentos no acordo, né, os argumentos que ela apresentou em impugnação, que a documentação contábil anexada e fala na possibilidade juntada de outros documentos. Aí novamente junta, então, os termos de rescisão dos contratos de trabalho. São os únicos documentos que vieram com o recurso voluntário, que já eram os documentos que foram juntados com a impugnação. Isso porque, segundo a decisão recorrida, não teria trazido aos autos documentação fiscal apta a embasar os argumentos deduzidos na impugnação.
Bom, defende a possibilidade de juntada de novos documentos, defende a possibilidade de fazer prova do crédito apenas mediante a apresentação de planilhas, que fora rechaçado pela decisão recorrida, mas que, segundo alega, seria aceito pelo CARF, e faz considerações a respeito de cada ano calendário abrangido pela fiscalização. Depois abre um novo tópico para falar da nulidade de decisão por falta de fundamentação, discorre sobre verdade material e estrita legalidade, e num outro item discorre sobre a impossibilidade de aplicação da multa de 75% sobre débitos já constituídos, que auxiliaria a constituição do crédito pelo fisco. E novamente fala da questão de, por ter transmitido a perda compra, que se afastaria de nosso ponto. Aí rebate novamente a questão do pedido de perícia, que negar a realização de perícia violaria devido ao processo legal, e formula, então, requerimentos no sentido de que se decrete a nulidade da decisão recorrida ou que seja julgado improcedente o lançamento do crédito das penalidades. E, alternativamente, pede, então, a conversão do feito em diligência para juntar novos documentos. E, novamente, pede, então, que seja afastada a multa de 75%. Com o recurso, então, anexou o seguinte documento: decisão judicial no processo indicado aqui do qual foi parte, e, novamente, termos de responsabilidade trabalhista relativos ao período abrangido. É que eu descrevo que, enfim, que teve que ser feito o saneamento do processo, que, feito isso, os autos retornaram para a conselheira. É o relatório. Entenderam que foi um relatório? Eu voto. Bom, então eu admito o recurso, passo a analisar essa preliminar de nulidade por falta de fundamentação do acórdão, a que eu estou rejeitando, porque eu entendo que o acórdão, inclusive, rebateu pontualmente cada um dos argumentos que foram apresentados em sede de impugnação, e aqui eu reproduzo, e digo que a alegação de nulidade trata-se, portanto, de puro sofisma. E também vejo que a rejeição, também foi alegado como nulidade, que a rejeição do pedido de perícia configuraria uma violação do devido processo legal, que eu igualmente estou rejeitando, porque foi devidamente fundamentada a desnecessidade de prova pericial. E eu acho até que eu não coloquei, mas eu diria que se sequer foi juntado nova documentação, nem há o que periciar aqui, né? Os documentos já foram analisados. Então, eu rejeito essas preliminares arguidas e passo ao mérito para falar da falta de comprovação do recolhimento do IR-fonte. E no que diz respeito ao mérito, ou seja, a comprovação da retenção do IR-fonte, o recurso voluntário basicamente se limitou a reproduzir os argumentos trazidos em sede de impugnação. Então, eu reproduzo aqui, com base na disposição regimental, os argumentos que eu já li no relatório em relação a falta de comprovação, né, me destaquei aqui alguns itens. Não sei se precisa ler tudo, presidente. Eu entendo, concordando com o acordo, que não houve comprovação da retenção. Bom, aí eu faço alguns acréscimos à decisão, porque eu concordo com o resultado, mas não integralmente com a fundamentação do acordo da DRJ. E acresço que a DCTF retificadora poderia sim ser considerada, desde que tivessem vindo aos autos documentos comprobatórios do erro do efetivo recolhimento do IR-fonte devido. Isso porque, muito embora se admita a retificação da DCTF após a transmissão da DECOM, nos termos quanto assentou o parecer normativo 2 de 2015, a mera retificação não comprova a existência do crédito. É que eu transcrevo os itens relacionados. Importa destacar ainda que não apenas os comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora são aceitos como provas, nos termos da súmula CARF número 143, e que essa relatora admite a juntada de documentos em sede recursal. No entanto, a recorrente acosta aos autos os mesmos documentos já juntados com a impugnação, ou seja, cópias das rescisões, contratos de trabalho, quais, como já alertou a decisão recorrida, não comprovam os recolhimentos do IR-fonte. A recorrente dispôs de várias oportunidades de trazer aos autos elementos probatórios quanto alega, a exemplo de seus documentos contábeis. No entanto, limitou-se a apresentar planilhas que se acompanhavam da correspondente escrituração contábil
de modo que, como bem se concluiu na decisão de piso, não houve a comprovação do efetivo recolhimento do tributo devido. Então, eu passo a analisar os demais argumentos recursais. Da alegação de denúncia espontânea. A recorrente entende que não deveria ser aplicada a multa de ofício ao argumento de que teria efetuado a compensação de débito com crédito que entendia possuir. Afirma que, ao constituir o crédito tributário por meio da transmissão de DECOMP, teria cumprido o requisito da espontaneidade. Vale mencionar que a denúncia espontânea consiste na autorregularização de débitos fiscais por parte do contribuinte quando, antes de qualquer medida do fisco, espontaneamente recolhe o tributo devido com os juros de mora e assim vê afastada a sua responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes do descumprimento da obrigação tributária no tempo certo. O CTN trata desse instituto no seu artigo 138, que eu não preciso ler. A simples leitura do artigo 138 do CTN já indica que, para a configuração da denúncia espontânea, o pagamento deve ser acompanhado dos juros de mora, destinados a recompor o valor do crédito tributário pago em atraso, que não se confunde com a penalidade relativa à multa de mora. Essa tem caráter punitivo e serve prima facie para estimular os contribuintes ao pagamento pontual. No caso, o procedimento de transmissão de DECOMP, ainda que importe em condição de dívida, não significa que os dados ali informados correspondem à realidade. Com efeito, os lançamentos realizados pelo contribuinte sujeitam-se à posterior homologação, ou seja, confirmação pelo fisco de que os débitos constituídos o foram corretamente. A hipótese dos autos apurou-se divergência entre os valores declarados e os recolhidos, que dariam lastro ao crédito pretendido pela recorrente. Assim, por determinação legal, a autoridade fiscal realizou o lançamento de ofício das diferenças apuradas. Pois bem, como é ou deveria ser de conhecimento da recorrente, a multa de ofício é aquela cobrada por ocasião de lançamento de ofício e está ligada ao descumprimento da obrigação tributária, no caso, o recolhimento parcial de R-fonte. A espontaneidade pretendida pela recorrente teria ocorrido caso ela mesma tivesse constatado a divergência no recolhimento e realizado o pagamento da integralidade do tributo devido, mais os juros de mora, antes do procedimento de revisão fiscal. Não foi o que se verificou, pois a autoridade fiscal constatou que as declarações de compensação transmitidas pela recorrente foram inexatas, de modo que correta a aplicação da multa de ofício prevista no artigo 44, inciso 1 da 9430. Aqui eu cito um precedente de relatoria do conselheiro Luiz Tadeu Matosinho e passa ao outro ponto, que ela traz uma decisão judicial proferida em processo do qual foi parte, onde não se conheceu de pedido de compensação retificado após início da ação fiscal. E aí eu digo que trata-se de situação distinta do caso concreto e que se retificou do CTF depois de iniciada a fiscalização, de modo que inservível na solução do presente caso. Bom, depois ela fala de uma violação à proporcionalidade, razoabilidade e demais princípios do artigo 2º da 9784. Vamos lá. Então, a recorrente afirma que, como ela ajustou as suas DCTFs aos seus PERDECOMP, entende que desconsiderar as retificações seria um formalismo exacerbado e que ofenderia a razoabilidade e proporcionalidade. No ponto, cabe inicialmente reproduzir as razões da decisão de piso, onde fica bem esclarecido que as DCTFs retificadoras não foram consideradas quando trataram de períodos distintos daquele objeto da fiscalização, ou seja, dezembro dos anos calendários de 2014, 2015 e 2016. Aqui eu não vou reproduzir porque eu já li lá no relatório. E aqui eu também não vou cansar os colegas, mas eu passo a analisar a origem da proporcionalidade na doutrina alemã e indico o que significa, afinal de contas, e quais são os requisitos da proporcionalidade, que eu sei que o Gustavo vai gostar bastante, porque eu me baseio aqui na doutrina do professor Magnânimo Humberto Ávila, e ao final eu analiso então a decisão recorrida à luz desses princípios que são tanto constitucionais quanto guias do processo administrativo, dizendo que no caso concreto em que a autoridade fiscal desconsiderou o DCTF que nada dizia acerca do período fiscalizado, entendo que não houve violação dos princípios aludidos. Ou seja, a documentação que a recorrente busca seja analisada
não guarda relação de pertinência com os fatos analisados, revelando-se inócua, portanto. Desse modo, não vislumbra qualquer ofensa aos princípios mencionados. Tampouco a recorrente demonstrou de que modo a alegada violação teria sido perpetrada. O que se vê aqui, como em diversos pontos do recurso voluntário, é mera retórica destinada a encobrir a falta de comprovação do recolhimento das diferenças apuradas. Por todo exposto, entendo que a decisão de piso deve ser mantida. Então, eu voto por rejeitar as preliminares e negar o provimento ao recurso. Ok, então a relatora está votando por rejeitar as preliminares. São preliminares, né, Fabiana? Porque você colocou só um tópico lá, mas eu acho que dentro do mesmo tópico... Eu tratei das duas, isso, eu fiz um tópico, mas tratei das só duas. o título lá que está como nulidade, eu acho. Tá, eu vou arrumar, então. Alguém diverge? Não, Presidente, só para pontuar, eu não vou pelas conclusões, mas é só quanto à questão da produção de prova, que eu não tenho o mesmo entendimento da Fabiana. Então, assim, vale a pena ir pelas conclusões, não, mas como está gravado, fica aí pontuada a minha posição, eu não acho que a prova pode ser produzida a qualquer momento. A nossa posição já é conhecida, né? Isso. Ok, então fica por unanimidade a decisão. Ok, vamos interromper a gravação, André.